Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Marcelo. Estou trazendo para vocês aqui o segundo vídeo, né, dessa gama de vídeos aí que a gente vai estar trazendo, mostrando, né, desvendando aí um pouquinho do nosso Windows, né, desfrutando dessas possibilidades que ele traz para a gente, tá? Bom, então no último vídeo, aliás, no primeiro vídeo, né, a gente tratou ali da área de trabalho, mostrei para vocês ali algumas funcionalidades que a gente já tem aqui de imediato na área de trabalho. E aí a gente vai fazer alguns passos a passo aqui, bem simples, né, de, assim, criar uma pasta, criar um arquivo, organizar essa pasta, né, buscar algum arquivo ali com mais facilidade, né. Então a gente vai mostrar para vocês aqui como é que faz, perfeito? Bom, na área de trabalho, você lembra que eu mostrei que se a gente der um mouse direito, ele já traz para a gente essas funções aqui de exibir, classificar, atualizar, e aí a gente pode vir em novo e criar uma pasta, né? Então a gente criando uma pasta aqui, eu vou colocar o nome dela de tutorial, perfeito? E aí eu posso abrir essa pastinha, né? Eu posso abrir ela e dentro dela eu posso criar subpastas, ou eu já posso criar arquivos, né? Então a gente pode criar aqui, por exemplo, aula 1, né? E a aula 2. Então aqui a gente criou subpastas, né, na verdade. E aí o que acontece? É muito bom, e aconselho vocês a fazer dessa forma, criar nomenclaturas para pastas, né, documentos, nomenclaturas que vão te ajudar a identificar esse documento, essa pasta. Então, por exemplo, se eu bater o olho aqui, ó, eu vou saber, pô, é a pastinha do tutorial. Aula 1, então esse aqui eu vou saber que foi o material que eu utilizei na aula 1, esse aqui é o material que eu utilizei na aula 2 e vice-versa, né? E isso aí se aplica em diversos outros fatores, né? Diversos outros tipos de documentos você pode utilizar dessa forma. Então sempre, pessoal, colocar o nome, tá? Seja na pasta, no arquivo, colocar o nome para poder facilitar na identificação, perfeito? Então aqui, por exemplo, a gente criou aqui a pastinha, vamos abrir a pasta 2 aqui, ó. Agora eu vou criar aqui, por exemplo, um documento em texto, que é nada mais, nada menos que um bloco de notas, como se você estivesse anotando aí numa folha de caderno, né? Então vamos colocar aqui teste. E se eu abro esse documento, eu dar 2 cliques nele ali, ele abrir para mim, eu posso atualizar aqui, escrever alguma coisa, por exemplo, primeira videoaula, tá? Dando um exemplo aqui. Então, por exemplo, eu editei, eu posso vir aqui e dar um salvar, posso fechar. Então, se eu abrir de novo, o meu texto que eu fiz aqui já está salvo. Desculpa, pessoal. E aí, por exemplo, eu criei um arquivo de texto, é o meu bloco de notas, na verdade, né? E aí eu posso, por exemplo, também criar um documento em Word, né? Posso dar um nome aqui para ele aqui, teste aula 2. Então aqui eu criei um arquivo em Word. Eu posso abrir esse documento, editar ele também depois, a gente vai entrar nessa parte também, tá? Mas aqui eu estou mostrando a vocês como é que a gente cria arquivos, né? Identifica esses arquivos, tá? Bom, então aqui a gente colocou o nome, tá? Muito importante a gente inserir o nome correto para aquele tipo de arquivo, perfeito? E outra coisa que a gente pode utilizar também é as classificações, né? Que tipo de documento é esse? É um bloco de notas? Não, é um documento Word. Este aqui é um documento Word? Não, é um bloco de notas. Então a gente pode utilizar as classificações, tá? Então, por exemplo, se eu vir aqui em classificar, ó, ele vai me falar, você quer classificar por como? Por nome, por data, por tipo, tá? Então eu posso classificar, por exemplo, por tipo. E aí ele vai separar para mim. Então, se eu crio um outro documento, por exemplo, de texto, ó, vamos colocar aqui, ó, teste aula 2. Você viu que ele não veio aqui para baixo, ó, ele ficou lá em cima junto com o outro. Então ele vai fazer a separação para mim mediante, tá, ao tipo de arquivo. Então se eu vim aqui agora classificar e colocar por tipo de novo, ó, você vê que ele classificou agora o Word como um tipo primário, tá? E aí é outra coisa que a gente pode fazer também, a gente pode agrupar, tá? Eu costumo usar bastante o agrupar aqui para, por exemplo, separar por tipo de arquivos, tá? Então a gente pode colocar aqui por tipo, ó. E você vê que ele já mudou para mim aqui, ó. Documento Word. Então ele mostra para mim todos os documentos Word.
documento em texto. Ele vai mostrar para mim todos os documentos em texto que tiver. Então ele separa, tá? E ele dá um título nessa separação, perfeito? Então a gente pode usufruir disso aí, perfeito? Então se a gente colocar aqui por nenhum, vai ficar igual estava antes, perfeito? Mas a gente pode utilizar também, por exemplo, data de modificação, por nome, por tipo, né? Data de criação, autores. Então tem algumas diferenças, a gente pode colocar na que vai atender melhor pra gente, tá? Eu particularmente eu uso por tipo ou por data, tá? Dependendo se eu quero pegar arquivos mais recentes, perfeito? Então aqui também a gente pode ir na visualização, só dar um exemplo aqui, pegar esses três aqui, colocar aqui, beleza? Tem 3 fotos. Na visualização, eu vou mostrar para vocês, ó, que se eu venho aqui e coloco para mudar, vamos colocar ícones pequenos, né? Ó, você vê como é que ficou nesse layout. Se colocar ícones médios, ó, ele já gerou para mim a miniatura da imagem, mas ainda está bem pequeno, então eu não consigo ver muito bem o que é ainda. Então eu posso colocar ícone grande, ó, e aí já ficou mais fácil de eu visualizar. Então eu tenho uma pré-visualização do meu documento aqui em foto, né? E aí eu consigo já, pô, essa foto aqui é tal foto, então eu já consigo ir direto nela. Então isso também facilita na visualização, perfeito? Se colocar esta grande vai ficar bem maior, né? Então se a gente consegue já ver isso aí, tá? Então aqui você pode utilizar em médio ou em grandes mesmo aqui, tá? Ou se você preferir, você pode deixar igual estava aqui a detalhes, tá? E aqui só mostrar para vocês, ó, se eu classificar agora, ó, agrupar por tipo, ele vai pegar para mim, ó, JPEG, JPG, tá? E aqui o documento texto em Word, né? E o documento de texto, perfeito? Então a gente tem essas funcionalidades na pasta da gente aqui, tá? A gente pode fazer essas modificações para facilitar a gente no dia a dia. Lembrando, tá? A gente pode também utilizar diversas pastas e subpastas para organizar esses arquivos, né? Então vamos colocar aqui dentro da aula 2, ó, vou colocar aqui, ó, fotos, e vamos colocar aqui docs, ó. Então tudo que for de foto eu vou levar para lá, para foto, ó. E o que for de documento eu vou colocar aqui. Então observe como é que já ficou bem mais harmônico, né? Bem mais organizado. Eu abri, poxa, eu preciso das fotos que eu utilizei na aula 2, então vou vir aqui, ó. Como é que ficou bem mais fácil também. E aí isso facilita pra gente, né, a organização, tá? Então feito isso, ó, vamos colocar aqui agora que eu preciso de buscar um arquivo, ó. Só colocar aqui, vamos colocar aqui que eu preciso de buscar aqui, ó, aula 2, e eu dou um enter nele, ó, em aula, ó. Então ele mostrou pra mim tudo que tá dentro daquela pasta, ó. Ele pegou, ó, teste aula 2, ele pegou a pasta, tá vendo que tá escrito aula? Deixa eu colocar aqui porque não pegou o 2 não. Aqui, ó. Então assim, ele mostra pra mim tudo que tá dentro daquela pasta com aquele nome que eu coloquei. Então por isso que é muito importante a gente colocar um nome, né, um sufixo ali correto, né, e identificar esse arquivo, porque numa pesquisa mais breve a gente consegue com facilidade achar esse documento ou esse arquivo, tá? Então fica muito mais fácil. Então lembrando, pessoal, criou a pastinha, cria ali o nome certo para a pasta, identifique ela. Se você colocou um documento ali, coloque o nome no documento para facilitar para você na hora de buscar esse documento, tá? Então esse aqui foi um passo a passo bem tranquilo, né? Creio que não vai ter tanta dificuldade, e aí a gente vai trazer outros, né, para poder também suprir aí essas informações que a gente tem. Então hoje por isso, é bem tranquilo, tá? A gente utilizou aí o que? Criação de pastas, né? Desculpa, viu, pessoal? A gente utilizou aqui a criação de pasta, né? A nomenclatura, né? Identificação dessas pastas, né? Formatos de classificar esse tipo de pasta, documento, né? E também a busca, né? Que é a parte de busca aqui mesmo. A gente tem essa lupinha, né? A gente pode inserir ali, por exemplo, agora vamos colocar aqui, ó, aula 1, tá? E aí a gente aparece ali pra gente a aula 1. Perfeito? Então assim, fica muito mais fácil, tá? A gente ter todo esse material que a gente tem aqui na nossa máquina organizado. A gente trabalha, por exemplo,
na máquina, a gente começa a baixar, vamos supor, foto, vídeo, a gente baixa documentos, a gente recebe e-mails, e aí acaba que a gente já pega alguma coisa que a gente recebeu anexado e baixa também. Então, se a gente não identifica esse material, depois fica uma bola de neve, literalmente uma bola de neve, um monte de material não organizado, você não sabe se você precisa daquele material ou não. Então eu recomendo sempre fazer uma organização, perfeito? Então, pessoal, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça, deixa um like aí embaixo, comenta, tire suas dúvidas, dê sugestão também de vídeo, tá? Vou trazer, pessoal, uma sequência de vídeos aí mais pra frente, né, em relação ao Windows, como que a gente utiliza, né, essas ferramentas que a gente tem disponível nele, né, e aí a gente vai trazer essas dicas para vocês aí, perfeito? Então não se esqueça, deixa um like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.